acho que todo profissional que viveu a pandemia e lidou com essas pacientes, a gente entende a importância e o quanto a gente vai contribuir, não só como vai contribuir com pessoas que têm essa doença, mas também com outras situações que podem ocorrer. Então, fazer parte dessa rede foi muito interessante. É difícil você estar entendendo o que está acontecendo quando você está exatamente na frente de atendimento e ao mesmo tempo pesquisando, né? O foco desse recorte específico que a gente trouxe é gestantes e puérperas, pessoas gestantes e puérperas que tiveram Covid durante o ciclo grávido puerperal, né? E o número é impressionante, foi 782 pessoas atendidas, né? E olhando agora, quando a gente para e vai analisar os dados, a gente vê como são pacientes que realmente ficaram graves, foram pacientes que demandaram, todas elas, internamento hospitalar ou pela própria Covid ou por alguma complicação da gestação, mas que a Covid estava presente também, né? E aí a gente vê que a quantidade de intervenções médicas que tinham que ser feitas era alta, a quantidade de complicações era alta, mas ainda assim a gente conseguiu resultados que, comparando com outros locais do Brasil, foram positivos. E eu acho que vai ser uma contribuição muito grande para o conhecimento dessa doença e de doenças na gestação, tanto para o Brasil, mas também para o mundo como um todo, né? Porque foi realmente uma amostra bem expressiva. Bem, a gente observa que eram pessoas jovens, né? Porque eram gestantes, mesmo assim, a quantidade de pacientes que precisou de UTI, por exemplo, que precisou de ventilação mecânica, chama atenção, certo? Eram pacientes que, diferente de outros recortes populacionais, elas não tinham tantas complicações associadas, elas eram muito frequentes, mas menos do que, por exemplo, quando você pega um grupo de idosos, né? A grande maioria delas era internada ainda na gestação, e outra coisa bastante expressiva é a quantidade de pacientes com sobrepeso e obesidade também. Então, essa morbidade especificamente é algo que chamou a atenção para a gente. Em relação à vacinação, vocês conseguiram cruzar esse dado com a vacinação? Então, a gente não conseguiu levantar muito bem esse dado, porque, na verdade, a gente vinha já coletando isso num banco de dados da instituição desde o início da pandemia, e como, na verdade, a vacinação chegou no meio do caminho, então isso realmente foi um dado que ficou inconsistente nos prontuários. Quando começou a Covid, o IMIP é um hospital que trabalha com ensino, com pesquisa, então, logo no início da pandemia, a gente montou um estudo multicêntrico, que o IMIP era o centro coordenador, e a gente já estava coletando esses dados num banco de dados específico, e a gente já montou esse grupo, né, de estudos de gestantes e puérperas. Na época a gente não tinha prontuário eletrônico, foi exatamente durante a pandemia que o nosso hospital começou primeiro nas UTIs e depois no restante do hospital a colocar, né, na instituição o prontuário eletrônico. E eu acho que isso teria facilitado muito o nosso trabalho, né? A gente vê a importância da existência de dados que são realmente coletados de uma forma padronizada, de uma forma que possa ser extraído. Como a gente já tinha esse banco de dados da pesquisa, a gente conseguiu, ainda assim, uma boa parte das informações que faziam parte, né, do projeto da rede. Infelizmente, alguns dados tinham sido coletados de forma diferente e de forma não tão consistente, e isso realmente prejudicou uma parte dos resultados. Então, eu acho assim, a gente entender que é preciso informatizar, mas é necessário também mostrar para os profissionais, para os alunos, como é importante o bom preenchimento disso daí. Porque não basta ter a ferramenta, né? Ela precisa ser usada de uma forma efetiva.